Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Mateus 15, 21. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias chamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou. Dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então Jesus respondeu e disse: Mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E glorifica a palavra que é o Verbo, que é nosso Salvador, nosso Rei, Redentor, Consolador, Cordeiro que perdoa nossos pecados. Glória, 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 glória. Glória ao Rei dos Reis, o Senhor de todos os senhores. Pai, o teu desejo, Espírito Santo, abre o nosso entendimento em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Fala aos nossos corações. Vamos sentar. Glória a Deus. Oh, glória. Glória ao Cordeiro. Então a mulher que não era da judia, né? Não era do Israel, não era pessoa gentil, como se chama, de outra cultura, de outra fé, de outros deuses, estava aí atrás do Senhor, porque a filha dela estava endemoniada, horrivelmente. E obviamente ninguém expulsou o demônio, porque ninguém vai expulsar, e a pessoa se aperreia, né? A pessoa se aperreia. Quando o demônio manifesta, né? E é uma coisa sobrenatural na casa da pessoa, e ninguém consegue expulsar, nem chegar perto, o pessoal tem medo. Há um grande pavor e medo. Primeira vez que eu orei, eu estava na mulher, aí a mulher manifestou, eu fiquei todo me tremendo. A mulher manifestou com o Espírito maligno. Eu só fui orar mesmo, na cabeça dela. Eu só fui botar meio, colocar assim. A mulher manifestou o demônio lá, horrível. Fiquei todo me tremendo, eu expulsei ele, mas fiquei todo me tremendo. Todinho.
A espinha doeu. Passa pela espinha. Aí o Senhor foi me capacitando, aí o Senhor nos usava muito na igreja para expulsar todo tipo de demônio. Foi operando maravilhas. Mas no começo, irmão, é ruim. E depois também, né? A pessoa está endemoniada, o demônio manifesta ali, é algo sobrenatural. Uma vez lá em Canidé também, em Canidé, uma adolescente e magrinha, manifestou lá, eu caí com ela no chão, foi uma coisa. Caí com ela no chão. E faço lembrar não, é pequenininho, né? E lá aí eu peguei e pedi ajuda ao Senhor, né? O Senhor me ajuda. Aí eu senti na hora, chegando a ajuda, né? Eu senti as asas do anjo, né? Era do arcanjo Miguel. Eu senti as asas dele. Aí eu dizia, né? Miguel, enfia a espada dele. Aí ele enfiava e ela gritava, né? Cada vez que enfia e tá, eu enfiava, demônio gritava. Eu enfia de novo e tá. Era demônio brabo. Demônio brabo mesmo ali. Porque veio o arcanjo Miguel, né? Veio um anjo mais, veio uma ajuda celeste, né? Maior, mano. Tem todo tipo de demônios. Os anjos ali ficam lutando, vem mais reforço para poder vencer. Uma guerra. São monstros. Coisa sobrenatural, irmão. Só os anjos meio para conter ali. E dependendo, tem que vir mais anjos ainda. A guerra não é fácil, não. Nem com os anjos é fácil. Você pensa que é fácil com o anjo? Não, o anjo aí sofre também. O anjo sofre. Você acha que o anjo é Deus? O anjo não é Deus, não. O anjo é um anjo, é um ser criado. E nessa luta ele sofre também com os demônios. Né? Com esses anjos caídos, inclusive que eram o irmão deles, né? Que eram irmãos, foram criados. Mas desobedeceram e viraram seres das trevas. Estão lutando contra eles, contra seus próprios irmãos, que não são mais, né? Mas, lógico, obviamente, já viviam com eles há uma eternidade sem fim. Né? Como na igreja, né? A gente luta com os ímpios, ou com os gente da igreja mesmo que desobedece. Mas a luta dos anjos, a nossa é espiritual. Mas a luta dos anjos ali é física mesmo, né? A espada é tudo. A espada é tudo. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que obedecer a Deus. E muitas outras maravilhas, né? Que o Senhor operou. Aí eu peguei, amarrei ele, né? Botei ele sentado e digo, agora você vai assistir o culto todinho. Aí sentado, você vai ver o que você perdeu. Lembra? E ele ficou lá na cadeira. O culto todinho, não foi? E cada vez que eu falava em língua, ele gritava, né? Ele gritava. Eu disse, você gosta de falar em língua? Ele começa a falar em inglês. Gritava. Foi legal, muito legal. Teve outros também que ele cortou as asas dele. Corta as asas, ó. Gritava. Muitos outros, né? Muitos outros. Muito legal. Foi uma guerra maravilhosa. Estava tudo escrito, né? Agora o Senhor me deu força. Vomitou. Pessoas vomitaram coisas. Todo tipo de coisa. Né? Câncer para fora. Teve um lá em Manaus, não foi? Como vomitou um trabalho lá que fizeram e o vômito ficou em forma de um demônio sorrindo, não foi? Ele faz cinema, né? Lá em Manaus. Ficou em forma, né? Ele mesmo viu, ele vomitou e viu e me chamou e me mostrou aqui, pai. Aí eu olhei e tava lá o demônio tudo assim, ó. O rosto do demônio todinho. O chifre e tudo, né? Do vômito, ele vomitou. Coisa sobrenatural, tem muitas outras. Pessoas que vomitaram
rato, muita coisa sobrenatural, coisas sobrenaturais. Então, teve um lá que quase saiu, né? Os pastores lá tudo com medo. Tinha um lá que manifestava que era bravo, aí o bispo botava para mim, que ele sabia que eu tinha capacidade de expulsar, porque ninguém mais tinha na igreja, só eu. Eu era obreiro, né? Era obreiro. Eu me lembro do pastor Cris, né? Me lembro do pastor Cris, que ele era obreiro, e lá na igreja dele, Deus usava ele mais do que o pastor. Então eu era obreiro, Deus me usava mais do que o bispo, que é o próprio apóstolo. E o poder de Deus, né? O poder de Deus. Teve um irmão até que ele via, né? Viu uma chama acesa em mim, né? Ele disse que o único que ele via a chama acesa lá era em mim, a chama. Quando a gente olhava, ele disse que via a chama acesa. Então existe coisas sobrenaturais. Ali é só o poder de Deus que pode lutar contra esses demônios. E a pessoa se submeter a Deus, praticar a sua palavra, esse demônio ir embora, não voltar. E está sempre praticando a palavra para ele não entrar dentro da pessoa. Não ser influenciado por eles. E para isso, irmão, uma das coisas é a pessoa ter humildade. As pessoas orgulhosas, elas são idólatras. Teimoso e orgulhoso é idólatra. É fedorento. Fede no mundo espiritual. Assim eu sinto a cativa. Então a pessoa, né? E nas narinas de Deus nem se fala aí que Deus sente ali, né? Deus já me faz sentir por causa do Espírito Santo aí, me sente. Mas todas essas coisas levam-se ao único ponto: é o orgulho e a altivez. A pessoa orgulhosa, teimosa, é o demônio que está nela, irmão. O demônio é atrevido, é teimoso, é orgulhoso, é invejoso, é fofoqueiro, é murmurador, é prostituta, é idólatra. Tudo isso são atributos satânicos, atributos malignos, que quem tem um ser das trevas. É linguarudo, respondão, é ingrato, é desobediente, é desordenado, desorganizado. Então, se a pessoa tem esse tipo de coisa nela, ela está endemoniada. Ela está sofrendo influência demoníaca, ele pode estar fora, ou já está dentro da mente dela já. Provavelmente ela esteja dentro da mente, ocupando o espaço que é devido a Deus. E aqui, nessa mulher, você vê que ela se humilhou, irmão, ao Senhor. O Senhor, Ele é o salvador de um outro povo, não era do povo dela. Mas ela não tinha para quem recorrer. Então ela tinha que se humilhar. Então se humilhou ao Senhor. O Senhor mandou dispensar ela, que ela vinha incomodando. Ele disse: não, vinha as ovelhas perdidas. Você não é? Aguarde aí, depois eu vou enviar os apóstolos e o apóstolo Paulo para os gentios. A ordem de receber do meu pai foi aqui, só Israel. Jesus não saiu de lá, ficou por lá. Vou enviar outros obreiros. Vai chegar o tempo. Não que Jesus não ia para os outros, mas ele está dizendo: veio ali para cá de Israel, depois ele enviar o seu discípulo como ele enviou ao restante da nação.
Mas estava aquele momento ali. E o Senhor disse: não, repreendeu ela, né? O Senhor seguiu igual os apóstolos. Não, eu vim as ovelhas perdidas, né? O Senhor diz aí, ela gritando, perseverando em gritar. E respondendo, disse ele: não, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e a adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ou seja, humilhação ao extremo. Ele, porém, respondeu: não é bom pegar do pão do filho e deitar aos cachorrinhos. Ou seja, eu tenho que ajudar o povo de Israel. Eu vim para Israel, ter que ajudar aqui. Não é bom eu me paiar com você e deixar as ovelhas sem se alimentar. Eu alimentar você e deixar as ovelhas, tem milhares de ovelhas de Israel aqui, necessitando de cura, de libertação, de alimento físico, espiritual. Eu não posso perder meu tempo. Não é bom. Dispensando ela, os apóstolos dispensou, né? Ele a dispensou 2 vezes aqui, embora ela o adorando, ela se humilhando, ele ainda dispensou ela ainda, dispensou. E ela ela fala novamente, e ela diz: sim, Senhor. Ou seja, ele está certo. Ela não foi linguaruda. Foi repreendida 2 vezes, 3 vezes, uma pelos apóstolos, 2 pelo Senhor. 2 vezes o Senhor disse não a ela. Mas ela perseverou e respondeu: sim, Senhor, o Senhor está certo. Olha aí. Cadê que o povo de hoje diz isso a Deus, irmão? O Senhor fala 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 trilhões de vezes, nitidamente, através de várias maneiras, várias coisas e pessoas. Cadê que a pessoa diz sim, Senhor, o Senhor está certo? Cadê que a pessoa diz isso, irmão? Cadê que ela confessa como a Bíblia manda se confessar? Ela é covarde, não se confessa, é orgulhosa, é arrogante, é prepotente, quer seguir seus próprios pensamentos, seus próprios caminhos, ou caminhos malignos dos outros, que não é o caminho santo. Ela diz que todo mundo está certo, menos o Senhor. Todo mundo está certo. Meu vizinho está certo, meu psiquiatra está certo, o psicólogo está certo, meu diretor está certo, o governador está certo, o presidente está certo, o líder do sei da onde está certo, todo mundo está certo. O mendigo está certo, todo mundo, professor, todo mundo está certo. Ela concorda com as mais asneiras que você pode imaginar na face da terra. As maiores idiotices, burrice, chocarrice, brincadeira com palhaçada, tudo ela concorda e segue. Ela diz sim, mas para Deus ela diz não, porque o seu orgulho é tão grande, não querer se humilhar, que ela diz não querer se confessar, não quer dar o braço para torcer, aí fica se enganando. A Bíblia diz, o próprio Senhor diz que aquele que se humilhar, ele será o quê? Exaltado. Então ela se humilhou, concordou com o Senhor, se confessou, se humilhou, concordou. A concordância de Cristo e Satanás não há. Ela concordou com Cristo, cumpriu 3 palavras já, só aí. Cumpriu. A outra palavra, perseverou, 4. Outra palavra, temeu a Deus, 5. Que ela não respondeu o Senhor.
Outra palavra, 6, creu. Ela creu que o Senhor podia curar, tirar o demônio da vida dela. Só eu estou contando 6. Praticou, 6 palavras ao mesmo tempo. Tem mais. Então, que perseverar será salvo. Mas, na época, e hoje, dia por dia, principalmente hoje, que está mais do fim do que do longe, e tem mais gente no mundo, que a tecnologia é mais dispersa, faz as coisas acontecer, faz o mundo entrar dentro da pessoa bem ligeirinho. Não precisa a pessoa ir para o meio da rua para se contaminar com o mundo. Em casa mesmo se contamina com o celular. Torna as pessoas orgulhosas, teimosas, presunçosas, desobedientes, ingratas, infiéis, incrédulas. Por todo aquele mal que ela está vendo ali, assistindo a televisão, celular, a televisão portátil, entra dentro da mente dela, e formata ela, faz ela ficar cheia de demônio, faz ela ficar burra, idiota, sem discernimento, orgulhosa, presunçosa, prostituta, medrosa. Medo não é de Deus, irmão, é medrosa. Por tudo tem medo, é covarde. Os covardes não herdarão o reino de Deus, está escrito, é claro. Porque ela absorveu tudo aquilo ali dentro dela. Ela não tem coragem de se confessar, tampouco de dizer sim, dizer que Jesus está certo e que ela está errada. Porque o mal está todo dentro dela, tomou a mente, está endemoniada. Endemoniado aqui, o pessoal tem entendimento quando o demônio manifesta, mas nem sempre o demônio só manifesta com o poder de Deus, e nem sempre ele manifesta. Não quer dizer que a pessoa não esteja endemoniada, irmão. Endemoniado é um demônio dentro da pessoa. Ele manifesta ali, mas ele já está lá dentro, a pessoa está endemoniada. Ele está em oculto, só aguardando. Ele está comandando a mente da pessoa. Comandando a mente dela. Ele tem os mesmos gostos. E o gosto que ele tem, a pessoa tem também. Ele é o espírito que está dentro do corpo da pessoa, vai comandando o corpo da pessoa. Ali ele fuma, sente o prazer, ali ele bebe, ali ele tem prazer de mentir, de roubar, de matar. Ali ele é orgulhoso, ele é presunçoso, ele é teimoso. É ele que está ali dentro, comandando o corpo. Como se você entrasse dentro de um carro e fosse dirigir. Você não comanda o carro, vou para a direita, vou para a esquerda, vou parar o carro, vou acelerar, vou botar o carro dentro do buraco. Você vai comandando. Você está dentro do quê? Do carro comandando. Demônio está dentro da mente comandando a pessoa. Ela começa a ter os gostos malignos, começa a ficar orgulhoso. E aí o demônio vai colocando enfermidade também, dentro da besta. Ele vai comandando, vai matando ela aos poucos, vai sugando as forças devagarinho. E ela nem percebe. Quando perceber, já não tem mais força, está todinha sombria, o demônio já tem tomado a mente por inteiro, tornando-se impossível de se libertar. Aí aonde o corpo vai envelhecendo, e quando a pessoa envelhecer, o coração parar ou morrer de alguma coisa, aquele demônio ali sai com a alma dela. A alma dela é o troféu dele. Ele merece, ele trabalhou. Deus é justo. Trabalhador é digno do seu salário. Ele trabalhou, ele perseverou, ele aguentou tudo. Ele enricou a pessoa, ele deu beleza à pessoa, ele encantou os outros para a pessoa achar ele bonito. Ele trabalhou, irmão, duro. Ele foi queimado. Deus queimou ele em certa parte. A pessoa foi para a igreja, a pessoa recebeu a oração, o anjo chegou lá, espetou ele saiu. Mas ele perseverou, voltou de novo e a pessoa aceitou ele. A pessoa aceitou. Ele chegou, ofereceu um celular, a pessoa, tome. Ofereceu o jogo, tome. Voltou. Deus mandou ele sair, saiu. Mas ele voltou porque a pessoa está pecando. Então ele voltou. Vou voltar para minha casa que lá é bom. Lá tem o que eu quero. Ele está fazendo, eu tenho o direito.
E Deus deixa ele voltar e entrar, irmão, porque ele tem o direito. Deus é justo. Assim como Jesus venceu os principais, as potestades, Deus deu toda a riqueza e poder no céu e na terra a Jesus, também dá a Satanás, irmão, dá aos demônios, dá a qualquer um a recompensa pelos seus atos, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, seja fazendo o que é mal, seja fazendo o que é bem, vai receber na medida exata. Lógico, o mal vai receber o mal e o bem vai receber o bem, quem plantar, mas irá receber na medida do seu trabalho, da sua plantação. Então, irmãos, a gente não pode desejar as coisas que os demônios desejam. Não pode abrir a janela do nosso alma, que é os olhos, os ouvidos, o corpo do demônio entrar. Não pode ter esses mesmos atributos malignos que o demônio tem. Quer idolatria, quer inveja, quer brigas, quer contendas, quer teimosia, quer mundanismo. Não pode. Se você for atrás disso, se interessar por isso, eles vão entrar na sua mente. E não é só um não, são vários. Dependendo do que você fizer, que gostar e que quer. O demônio ainda tem o demônio do linguado da língua bem grandão, a língua dele, ele se encosta no chão. Ele usa as pessoas para responder. Então tem que tomar esses cuidados. Então a pessoa ela tem poder de escolha, de decisão, escolher o que é certo, o que é correto, para poder ela atrair o Espírito Santo, está nela, para ela ser salva. Ela só vai ser salva se tiver o Espírito Santo dentro dela, não é fora, dentro, tem que estar dentro, está unido com o Espírito da pessoa. Qualquer coisa a pessoa morreu, ele já sai salvo, não é fora não, ele tem que estar dentro, não é guiando fora não. Então tem que fazer obras dignas de arrependimento, as obras de Deus que Deus instituiu. Procurar o que é bom, o que é perfeito, o que é honesto, o que é correto, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama. Praticar a palavra no corpo ao espírito, essa doutrina. Fugindo do que é mal, fugindo do desejo da carne, matando a carne. Para atrair o Espírito Santo, ele ficar com a pessoa, não sair. Para ser feliz aqui, ter a salvação. Mas não, a pessoa procura só o que é mal e o demônio entra e toma de conta da pessoa. Mas ela tem esse poder, irmão, grande, de dizer não ao demônio. É só ela tomar a decisão, dizer não, se arrepender e começar a trilhar o caminho reto. A pergunta é se ela quer. Se ela quiser perseverar, ela consegue. Ela faz aliança com Deus na mesma hora. Se arrepende, faz aliança e começa a traçar, caminhar o caminho certo. Seguir o caminho certo. É difícil, não é, irmão. É só a aliança, o pacto que a pessoa fizer. Ela tomar a decisão. Só isso. Como Deus é bom. Enquanto há tempo, enquanto ela está viva. Porque depois de morrer não adianta mais. Ela tomar a decisão. Nem que eu sofra, nem que eu morra. Mas eu não vou mais fazer isso. Eu vou seguir a Deus. Eu vou me humilhar a Deus. Eu vou dizer que Ele está certo, que eu estou errado. E vou lutar, vou me esforçar e fazer tudo que Ele está mandando. Foi assim que essa mulher fez. Não se importou com nada, porque ela estava atribulada. É por isso que eu digo: é bom é a tribulação. É bom. Quando eu vejo um irmão, alguém atribulado, eu dou glória a Deus. Porque eu sei que ali ele vai encontrar o Senhor. Mas, repito, como sempre, não é necessário encontrar Deus dessa maneira, irmão. Basta você confessar seus pecados
dizer que Jesus está certo, fazer aliança e começar a praticar a palavra. Para você não sofrer. Não precisa, irmão. Não precisa. As tribulações são para aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar em quê? Tirar o que tem de mal, irmão. Mas se você já não tem, é só se manter. Então Deus fez o povo passar pelo deserto para provar o povo. Uns todos aprovados e outros reprovados. Mas depois que você passou o deserto, tá ok, irmão. Já passou, a não ser que você volte a fazer as mesmas coisas. Aí Deus vai dar um deserto maior. Infelizmente é necessário, dependendo de cada pessoa, mas da maioria, Deus acha assim. Deus está permitindo tribulação no mundo para poder as pessoas se arrependerem. Está peneirando, ó. Você bota ali na peneira, vai saculejando, vai para um lado para o outro, até ficar só os grãos de trigo. Bota o trigo até ficar. Porque se não for no saculejo, na peneira, você passa vai fazer um suco, passa na peneira, você não vai peneirando, vai apertando com a colher, com o fundo da colher, para sair todo o sumo ali. Tem que apertar. Se não for no aperto, no acolcho, no aperto, na tribulação, não se purifica ninguém. O ouro é purificado, é tirado das impurezas dele no fogo. Queima, arde. Essa Bíblia fala do fogo, arde. Aí separa os metais. Deixa só o ouro puro. Assim faz. Mas, repito, não é necessário a pessoa estar passando por diversos problemas para poder ser humilde e obediente. Não é, irmão. Isso é irracionalidade. O pecado causa irracionalidade. É o exemplo do jumento. Você tem que bater nele 2, 3 vezes para ele andar. Ele empata. Ele vai entender que depois que ele apanhar no lombo ali, arder, que vai ter que andar. Ele não quer, mas como está ardendo no lombo dele, ele anda. Ou se eu não for andar, eu vou sentir mais dor, vou andar. É assim. Ser humano é pior do que isso. Não basta as tribulações, não está bastando mais. É o fim dos tempos, não basta mais. A pessoa é atribulada até morrer, ainda não se arrepende, ainda não diz que Jesus está certo, ainda não pratica a palavra, ainda não se rende, irmão. Tem bilhões de pessoas assim nos hospitais, em casa doentes, trancando o coração para Deus, aguentando as lapadas, as chupadas, aguentando, não se rendendo, não torcendo o braço, não se humilhando. Jesus, a minha filha está horrivelmente endemoniada, não está endemoniada, está horrivelmente, ó. Mas tem gente que faz esconder, não é? Né? Esconde que está enferma, esconde que está endemoniado, esconde tudo. Esconde tudo. Tem um pastor para ajudar, tem pessoas para ajudar, ela não quer. É orgulhosa, escondendo. Essa aí está muito longe do reino de Deus. Tem que vir mais tribulação, tem que aumentar mais o fogo para queimar o ouro, para purificar.
Tem que vir mais lapada no lombo do jumento para poder entender que ele tem que andar. E ainda, o jumento ainda morre levando lapada no lombo e não anda. Que custava ele só andar? A pessoa lá no inferno, o que custava eu ter feito só isso? Eu tinha me salvado. O que custava eu ter me humilhado ao mestre? O que custava eu ter obedecido? O que custava eu ter me humilhado mesmo ao extremo? Como louco. A mulher está como louco, gritando. É para ter se gritado como louco, se humilhado ao mestre. Ter chegado lá, se humilhado lá na igreja, aos pés do pastor, ter confessado para todo mundo. E isso é melhor do que estar aqui nesse fogo. Melhor ter largado o celular, largado o jogo. Melhor ter largado isso. Melhor não ter casado com essa mulher incrédula, com esse homem incrédulo. Melhor ter ficado solteiro, estar salvo. Que esse homem, que essa mulher me levou para as trevas. Veio tribulação sobre mim, não aguentei. Me perdi. E por aí vai os lamentos. Agora mesmo tem bilhões de pessoas se lamentando. Que era só ter se humilhado. Mas as pessoas hoje em dia não se humilham a Deus, não respeitam a Deus, não temem a Deus, não têm temor. Elas temem o traficante, elas temem o presidente da república, elas temem o juiz, elas temem o macumbeiro, elas temem o feiticeiro, elas temem o vizinho, elas temem o vereador, elas temem o cachorro pode morder ela teme que pode, o patrão, que ela pode ficar sem emprego e pode morrer de fome, ela teme a ficar feia, teme a Satanás, ela tem que usar a vaidade, ela teme a tudo, ela vigia para tudo, para não perder essas coisas malignas. Mas não teme a Deus, não teme os servos de Deus e as servas, não respeitam o que é sagrado. Nem a respeita nem a igreja evangélica, nem a igreja católica, nem religião nenhuma. Furtam as igrejas, roubam, tudo de coisas, picham. Falam mal dos padres, dos pastores, do que é sagrado, blasfemam, do que é sobrenatural, é sobre. São animais irracionais, como está escrito lá em Romanos 1, blasfemo daquilo que não sabe, que não veio. Desafio o maligno, desafio a Deus. São incrédulos. Não tem temor nenhum. Entenda, sobrenatural. Sob é embaixo, sobre é em cima. Vou ter esse livro. Essa água sobre o povo, está sobre, é acima. Os demônios são acima. Deus é acima do demônio de tudo. Mas eles são sobrenaturais, eles governam o mundo. E mesmo assim o homem não tem a nada. Nem a Deus, nem a Satanás, nem a nada. O homem quer seguir seus próprios pensamentos, suas próprias intenções, seus próprios conselhos, seus próprios achismos. E Satanás aproveitando, só se aproveitando disso aí, da própria ignorância, insensatez, burrice, idiotice, orgulho do homem. Não dá nem trabalho para Satanás fazer o homem se perder. Deixa só ele se perder sozinho, fica só olhando. É irracional, irmão. Não precisa, o maligno olha, não precisa nem de eu influenciar. Deixa esse aberto estar desse idiota aí. Vai ver que eu estou só esperando chegar onde leva ele. É ou não é, seu imbecil? Pessoa. O maligno só ali olhando, irmão. Não tem trabalho não, ele não, pode deixar essa ação meu. Agora aqueles que estão praticando a palavra, que não vivem segundo o mundo, a gente tem que pegar ele. Não, os outros podem deixar esses idiotas aí. Deixa eles fazerem o que eles querem aí, então vai ver na minha vontade.
Para deixar eles tranquilos. Dê mal o que eles querem, vai lá ver. Trabalhe para dar o que eles querem. Pode ir lá. Minha preocupação é isso. Eu tenho que atingir isso aqui. Eu tenho que de madrugada pegar eles, tenho que aborrecer eles. Eu tenho que fazer com esses que estão na luz. Esses aí não. Eles mesmo não se destruíram. Deixa eles lá. Agora esses outros aqui estão sabidos. Não estão querendo se destruir, não. Estão vigiando. Esse aqui que eu tenho que atacar. É assim, irmão, o pensamento de Satanás. É esses aqui que eu tenho que atacar. Vamos atacar eles em todas as áreas, causa e caminho. Perturbar eles. Para que eles se aborreçam e vá fazer as suas vontades. Não mais a vontade do homem lá de cima. Assim que eles sigam os seus próprios pensamentos. Fiquem orgulhosos, presunçosos. Desobedientes à Bíblia. É assim, irmão, ser o homem é um tremendo idiota. É assim. Nécio, como a Bíblia diz. Nécio, né? A palavra mais culta, nécio. Que é a mesma coisa. E acha, devido ao seu orgulho, sua altivez, acha que sabe de tudo. Acha que é inteligente, acha que está ganhando vantagem, mas não. Se exalta com riqueza, com dinheiro, com suposta riqueza, suposto dinheiro, suposta sabedoria, suposta boniteza, se exalta. Mas a Bíblia diz que esses que procuram se exaltar serão humilhados. E quem se humilhar, como essa mulher cananeia se humilhou, será exaltado. Porque Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. E a mente o demônio saiu da menina. Na mesma hora o demônio saiu. Ela se humilhou aos apóstolos, humilhou, todo ficou até escrito aí, né? Se humilhou ao Deus, a uma cultura estrangeira, mas teve a filha curada, o demônio saindo. Agora ela estava aperreada, tribulada. Então, glória a Deus, irmão. Deus já permitiu que o demônio entrasse na filha dela, porque ela tinha um coração na filha, para poder humilhar ela, para o bem dela, para ser salva. Então as tribulações é assim. Mas repito, não é necessário que seja assim. É só se submeter a Deus e obedecer. E o deserto, a pessoa vai passando aqui já é um deserto, né? Deserto aqui é a peregrinação que a pessoa está passando na terra, como o povo de Israel peregrinou no deserto, até chegar a Canaã e entrar. Muitos não entraram, não estavam prontos. Já outros estavam prontos e entraram. Então a pessoa tem que se preparar para estar maduro e pronto, chegar a hora de Deus escolher nos celeiros celestes. Na hora certa, a hora que Deus quiser. Deus já manda estar pronto na vida. Então, a tribulação, o deserto, é para aperfeiçoar a pessoa. Amém? Vamos ficar de pé. Mas a gente não vê as pessoas de maneira nenhuma querendo se humilhar aos pés do nosso Senhor Salvador. E Ele enviando ajuda física e espiritual para a pessoa se humilhar, mais nada. Outros têm raiva de Deus, olha para os servos de Deus com raiva, estão morrendo ali, mas tem coragem de pedir ajuda a um servo de Deus, uma serva de Deus, sabendo que eles têm a vitória. Seja orgulho, altivez, orgulho. Perecerão se continuarem assim. Perecerão eternamente. Porque não temer a Deus, não se humilhar a Deus, é o mandamento de se humilhar e obedecer. Não fizeram. Eu já vou ensinar isso aqui, eu já vou fazer isso, tá doido, né? Tá? Estou com Deus, estou com Deus. Vamos glorificar o nome de Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a